começando nosso estudo Yom Sheni, segunda-feira, Parashat Vayakhel. Primeiro, Mussar, uma palavra de sermão, continuando o tema visto na semana passada, na aula passada. Existe um versículo, uma afirmação da Torá, Parashat Kitavó, que todas as coisas difíceis e ruins que possam atingir a um Yehudi estão relacionadas porque aquela pessoa não serviu a Deus besimcha betuv levav, com alegria e um bom coração. Quer dizer, não basta apenas a pessoa se empenhar para fazer as mitzvot, procurar fazer as mitzvot com capricho, estudar a Torá concentrado. É necessário, é fundamental que isso também envolva alegria, e muita alegria. Pois o serviço divino, se praticado com tristeza, se assemelha a um servo que serve a seu mestre com o rosto fechado, com tristeza. E nós sabemos, como diz em Mishlei, Provérbios, Birkat Hashem Itashir, a bênção do divino é que traz riqueza. Não precisa ser riqueza no sentido de muito dinheiro, mas no sentido de ter parnassá, sustento, bereva, com muita tranquilidade. E por isso não deve juntar a tristeza ao seu empenho, enfim. Ele fala que a tristeza ela é oriunda da impureza do anjo de Esav, Samermen, e da cobra que colocaram no Adão e na Havá a pecarem, como está escrito, Beit Savon Pochlena. Como consequência do pecado, o homem, a mulher, vão comer com tristeza o pão. Como está escrito em relação a Havá, Be'etzef terdivanim. Com tristeza ela vai gerar filhos. Quer dizer, a tristeza pode ser vista no sentido de que, primeiro, é uma forma errônea de servir a Deus, e segundo, como um castigo que a pessoa, enfim, ela sente uma falta de prazer no estudo da Torá, na prática das mitzvot, e isso como castigo por ele ter cometido os pecados. Então, por isso, a gente tem que pedir a Deus para abrir nosso coração, para acolher a Deus como nosso Rei, estarmos muito felizes em servi-lo, porque, ao contrário, Deus tira a sua presença junto a ele. Então ele fala, como por exemplo, o nosso terceiro patriarca, Yaakov Avinu, Jacó, o especial dos patriarcas, que a Shekhinah se afastou dele, o Ruach HaKodesh, o espírito de profecia, durante 22 anos que Yosef se separou dele. E, no entanto, a Torá nos relata, quando Jacó teve certeza que Yosef estava vivo, gerou uma grande alegria
E nesse momento a Torá declara Vatehi Ruach Yaakov Avihem, e vivenciou e voltou o espírito junto a Yaakov, seus pais. Ou seja, que o Ruach HaKodesh, o espírito de profecia, compreensão espiritual, voltou a ele. Quer dizer, todo o tempo que ele estava triste, que ele estava chateado, isso não aconteceu. Só veio acontecer quando ele, na verdade, voltou a ficar alegre. Halachá, nós estamos vendo as leis de Kriyat Shema. Então ele diz aqui: o Kriyat Shema, importante definir basicamente a mitzvah de Shema segundo a Torá. Então o Rambam cita, são 3 trechinhos tirados da Torá. O primeiro se chama Parashat Shema, o trecho do Shema. O segundo, Vehayim Shamoa. E o terceiro trechinho, Vayomer. Então, esses 3 trechinhos são importantes serem lidos, todos eles, para a pessoa cumprir de forma correta a mitzvah do Shema Israel, tanto à noite quanto de dia. E, na verdade, vem a pergunta talmúdica: por que o trecho do Shema ele acabou sendo escolhido como o primeiro trecho? Se, na verdade, pela ordem da Torá, primeiro vem a Parashat Vayomer, depois vem Shema e depois Vehayim Shamoa. Então ele fala, porque o Shema ele tem algumas coisas que os outros trechos não têm. Primeiro, Ichud Hashem, Garavató, ver, considerar a Deus Yahid Meyuchad, especial, único, o amor a Deus, a dedicação ao amor a Deus, a obrigatoriedade de estudar a Torá, que define as obrigações de cada um de nós, através do estudo, que, como ele diz aqui, tudo depende do estudo da Torá. E a gente vê na Mishnah de P.A., falamos de manhã, de Talmud Torá, que Neget Kulam, o estudo da Torá engloba todos os outros. O que quer dizer? É óbvio, a pessoa estudar e não cumprir, isso é contraproducente e é negativo. Mishomer em li ela Torá, afilo Torá em Ló. Aquele que afirma, eu só tenho o estudo da Torá, não tenho mitzvot, não tenho obrigação da prática do que eu estudo, esse estudo não tem valor. De qualquer forma, a ideia do estudo da Torá ser tão importante é porque, através do estudo da Torá, você primeiro ganha o conhecimento como praticar cada mitzvah, como praticar cada uma das suas obrigações. E segundo, o estudo da Torá revela o lado espiritual de cada um de nós e nos auxilia na prática das mitzvot. Continuando o Rambam, o segundo trechinho, Vehayim Shamoa, por que ele ganhou essa primazia de seu segundo trechinho? Porque ele tem a citação da lembrança de todas as mitzvot. E, finalmente, o terceiro trechinho, Vayomer, que é chamado de Parashat Tzitzit, já que o destaque nessa Parashá é a mitzvah de Tzitzit.
E tem também, através do tzitzit, a lembrança de todas as mitzvot. Como está escrito, Vitem otó uschatem. E verão ele, o tzitzit, e através dele vamos lembrar de todas as mitzvot. É conhecido a seguinte afirmação, que a pessoa, ela, quando diz isso, deve pensar na mitzvah de Shabbat, como está na Parashat Kitissá, que ele diz, antes do pecado, do relato do pecado do bezerro de ouro, um pecado gravíssimo, Avodah Zará, idolatria, a Torá fala do tema do Shabat. Por quê? Para ensinar, se a pessoa se arrepender, por mais grave que seja seu pecado, e guardar o Shabat, é como se ele cumprisse toda a Torá e remove todas as coisas ruins, todos os erros que cometemos. Ou seja, de novo, é muito importante quando a pessoa fala lembrar de todas as obrigações, ele deve lembrar do Shabat. Mas ainda assim tem um ponto que não está bem esclarecido. O Shabat é uma mitzvah, são várias mitzvot, mas não é toda a Torá. Então, como funciona isso? Durante a semana, nas nossas atividades do dia a dia, trabalho, preocupações com a família, preocupações com a parnassá, com o sustento, enfim, a pessoa acaba não tendo tempo suficiente ou tranquilidade suficiente para estudar a Torá, para praticar mitzvot, enfim. No entanto, no Shabat, como ele não pode fazer trabalhos físicos, tem que estar voltado ao lado do espírito da alma, porque durante a semana ele deu mais importância ao corpo, no Shabat tem que dar mais importância à alma, ele vai rezar com mais alegria, ele vai estudar mais tempo de Torá, ele vai se envolver em 3 refeições festivas de Shabat, vai vestir uma roupa bonita, ele vai para a sinagoga, encontra amigos, ele se sente feliz em servir a Deus. Consequentemente, essa alegria faz com que ele cumpra as mitzvot corretamente. E nós sabemos que Shabat, trocando a ordem das letras, é Teshev em nós Adaká. Teshev quer dizer retorne a pessoa para Deus. Mas que tchuvá nós fazemos no Shabat? Tchuvá oriunda da alegria. Ele não fica triste. Shabat não pode ficar triste. Mas ele se compromete, diante dessa alegria, de mudar suas atitudes, de melhorar suas atitudes, ou seja, o Shabat influencia toda a semana, todas as atividades da semana. Consequentemente, Shabat abençoa toda a semana. Por isso, quando nós citamos, devemos lembrar, através do tzitzit, de todas as mitzvot de Deus, se enfatiza a mitzvah de Shabat. Mas, continuando aqui, ele fala que na terceira parashá, Parashat Vayomer, que fala de tzitzit, então tem a lembrança de todas as mitzvot, e poderíamos acrescentar aqui, tem uma outra mitzvah que vem junto à mitzvah de Shema, que deve ser praticada de noite e de dia.
Zechirat Yetziat Mitzrayim, lembrança da nossa saída do Egito, como está escrito, Leman tizkor et yom tzeitcha me'eretz Mitzrayim, kol yemei chayecha, um passuco citado na Haggadah de Pesach, para que lembremos nossa saída do Egito todos os dias de nossa vida. Então ele fala, se ele dissesse apenas dias, poderíamos pensar que a mitzvah é lembrar de dia. Mas quando ele fala todos, inclui também a noite. Ou seja, através da mitzvah de Shema, a pessoa está cumprindo, na verdade, duas mitzvot. A leitura do Shema e a lembrança da saída do Egito, que é um imperativo diário, tanto de manhã quanto à noite.